Boa tarde a todos. Meu nome é Eleonora Coelho, eu não sou Fernando Serec, como vocês podem ver. Ele fez a gentileza de dar a oportunidade que eu dei a minha aula agora. E o tema que eu vou tratar é um tema bem recente e interessante no âmbito da arbitragem internacional, que são os IBA Guidelines sobre Party Representation. É um nome, eu coloquei no nome original, que é o nome em inglês, e a minha apresentação ela vai ser subdividida da seguinte forma. Em primeiro lugar, nós vamos saber o que são esses guidelines, natureza jurídica, objeto, quem elaborou esses guidelines e por quê. Segundo, o contexto histórico e o que levou à elaboração desses guidelines. Em terceiro lugar, quais regras exatamente eles possuem? E quinto, quais são as críticas que existem a ele? E se essas críticas, elas são fundamentadas e procedentes ou se são as famosas críticas pela crítica? Então, até vou depois convidar todos a fazer uma avaliação crítica sobre as críticas, porque eu acho importante a gente, mais do que transmitir conhecimento, despertar o interesse e a consciência sobre a utilidade ou não de determinado instituto. Então, vamos lá. O que são as IBA Guidelines on Party Representation? Qual é a natureza jurídica dessas guidelines? Elas são diretrizes, elas são chamadas em inglês de soft law, que é diferente de hard law. Hard law são as leis que têm a aplicação obrigatória. A soft law são recomendações que determinadas entidades de classe, corporações, associações se reúnem e criam diretrizes para autorregulamentar determinados setores. Portanto, não tem força vinculante. Qual o objetivo desses Guidelines on Party Representation? Foram regras criadas para representantes de parte. É importante dizer aqui por que representantes de parte, não advogados de parte. Porque na arbitragem, não necessariamente as partes devem estar representadas por advogados. Podem ser representantes. A praxe diz que em todos os casos, elas acabam sendo representadas por advogados, porque as questões são extremamente complexas e não acontece. Mas é só para não ter essa terminologia, até porque acontece o seguinte, existem advogados de outras jurisdições que atuam em estados nos quais eles não têm a ordem daquela respectiva jurisdição. Então, para aquela jurisdição específica, eles não são considerados advogados. Eles são meros representantes das partes. Então, você pode ter um advogado brasileiro atuando nos Estados Unidos e não necessariamente tendo a ordem de Nova York, do estado respectivo em que ele está atuando. Por isso que se chamam regras para representantes de partes. Mas aqui nós podemos entender também como advogado das partes no âmbito das arbitragens. E das arbitragens internacionais. Por quê? Porque no âmbito das arbitragens internacionais, há uma múltipla cultura. Há advogados de diversas jurisdições atuando em conjunto, muitas vezes, do mesmo lado. Então, você pega, por exemplo, uma empresa brasileira que vai ter uma arbitragem com sede em Paris, com a lei aplicável suíça. Então, às vezes, você vai precisar de um advogado brasileiro, um advogado suíço, francês, trabalhando no mesmo lado. E do outro lado, você vai ter uma outra parte anglo-saxônica. Então, vão ter culturas jurídicas muito distintas numa arbitragem internacional. Inclusive os árbitros, os juízes, muitas vezes em um só tribunal arbitral, há tribunais formados por árbitros do civil law, da common law, com culturas e regras aplicáveis à sua própria conduta completamente diferentes. Então, portanto, o que aqui no Brasil, o Código de Ética do Brasil estipula, não necessariamente vai ser o que estipula o Código de Ética e o Código de Atuação dos advogados de outros países. Portanto, o objetivo desses guidelines foi criar regras que padronizassem, uniformizassem a atuação dos advogados no âmbito de
arbitragens internacionais, que eles falam equiparando o campo do jogo, né? Para não ter um jogo muito díspare, para um não aplicar suas regras, o outro aplicar e ficar sem saber. Então, tentar nivelar as regras no âmbito de arbitragens internacionais. Quem elaborou essas guidelines? IBA é International Bar Association. É uma associação de advogados que congrega 35 mil advogados de diversas jurisdições do mundo. É impressionante. O congresso anual deles, eles realizam cada ano, normalmente cada ano, normalmente até em um continente diferente, eles procuram variar. Esse congresso anual tem 5 mil advogados. Eu brinco que parece a ONU, porque você tem até pela vestimenta dos advogados, você vê a diversidade cultural. Você tem indianos, africanos, realmente gente do mundo inteiro, é bem interessante. Então a IBA, ela tem um comitê dentro dela só especializado em arbitragem, que tem 3 mil integrantes. Esse comitê designou uma task force, um grupo de 23 advogados de diferentes jurisdições, que foi chamado, são grandes especialistas em arbitragem no mundo, que foram chamados a estudar essa questão e publicaram esses guidelines. Pra vocês terem uma noção, o trabalho desse Task Force começou em 2008 e acabou em 2013. Foram 5 anos de trabalho. Inclusive, eles submeteram a minuta inicial, na época não eram 3 mil integrantes do comitê de arbitragem, mas eram uns 2.600. Eles submeteram aos 2.600 advogados para todo mundo fazer comentário. Eu sou do comitê, eu não sou da Task Force, mas eu sou do comitê, eu recebi a minuta para fazer comentários. Então, houve uma ampla discussão, pelo menos no âmbito dessa associação, que é o IBA, sobre esses guidelines. Aqui. Em que contexto esses guidelines foram criados? Por que se sentiu a necessidade de criar essas regras de atuação de advogados ou de representantes em arbitragens internacionais? Porque houve uma ampliação do escopo da arbitragem internacional. Antigamente, apenas questões estritamente relacionadas ao comércio eram resolvidas por arbitragem. Hoje, há uma infinidade de assuntos que são resolvidos por arbitragem. Questões envolvendo consumidores, questões envolvendo até questões trabalhistas, enfim, uma diversidade. Existe um tipo de arbitragem que se chama arbitragem de investimento, que é onde o próprio Estado, então a Argentina, outros estados, ela é parte na arbitragem. Então, envolvendo interesse público. Então, com essa ampliação de escopo, houve naturalmente um aumento da participação de advogados que não estavam habituados com a arbitragem internacional. Antigamente era um seleto grupo, todos conheciam as regras muito bem, as praxes, e todos atuavam de forma mais ou menos parecida. Com o passar dos anos, essa ampliação começou a gerar uma disparidade muito grande no âmbito das arbitragens internacionais. Então, essa foi uma necessidade que se sentiu. Outro fator que levou à criação dos guidelines, valores altíssimos envolvidos nas arbitragens. Portanto, a necessidade de maior transparência. Quando nós estamos falando aqui de casos envolvendo dezenas de bilhares de dólares, como alguns casos de grandes construções, por exemplo, agora está em curso uma grande arbitragem envolvendo a ampliação do Canal do Panamá. Uma obra de construção gigantesca, uma arbitragem de 5 bilhões de dólares. Então, temos arbitragens de construção do Eurotúnel entre Paris e Londres, arbitragens bilionárias. Então, com esse aumento de valores envolvidos, se fez necessário um aumento de transparência, interesse público envolvido. Será que os advogados estão atuando de forma ética? Que regras estão regendo a atuação desses advogados? Em relação com os árbitros e as partes, então houve esse... E, portanto, daí houve o clamor da comunidade arbitral pela regulamentação de regras de advogados nas arbitragens internacionais. Inclusive, tem uma professora, tem uma frase que eu coloquei entre aspas aqui, de uma professora que chama Catherine Rogers, ela já fez várias pesquisas, e ela falou que a arbitragem era um campo
de ética sem, que eles falam ethical no man's land. Era uma terra de ninguém. Uma terra de ninguém, uma terra de ética de ninguém. Porque não tem uma jurisdição específica que regulamenta a ética e a conduta dos advogados. Pode ser, como eu disse para vocês, nós podemos ter advogados de várias nacionalidades num país, então o que vai reger a atuação daqueles advogados? É o código de ética de cada um dos advogados, é a lei da sede onde aquela arbitragem está sendo realizada, é a lei que as partes escolheram para reger o procedimento, qual lei é aplicável? Então, portanto, corria-se o risco de ser uma terra de ninguém. A ética, as regras de ética a serem aplicadas seriam uma terra de ninguém. Então, portanto, se fez necessário. Dois discursos paradigmáticos nos maiores eventos de arbitragem internacional clamaram por regulamentação. Um grande arbitralista, Doug Bishop, nos dois congressos que é ICA, que inclusive foi em 2010 aqui no Rio de Janeiro, foi um congresso muito interessante que tinha 900 pessoas, foi o maior congresso só de arbitragem que já tinha sido realizado até então. Ele, na abertura do congresso, ele falou o seguinte, que quais os motivos, por quais motivos se fazia necessária essa regulamentação? Os regramentos existentes eram insuficientes. Também a arbitragem como instituto privado não queria uma maior intervenção do judiciário em caso de problemas de conduta, de ética. O sistema da arbitragem deve ser apto a se autopoliciar, a se autorregulamentar. Então, como eu disse, também um outro motivo que ele trouxe foi o aumento do interesse público, ausência de transparência e regras conflitantes gera a instabilidade do sistema, que é o que ninguém quer, porque a arbitragem é um modo eficaz de solução de conflitos complexos, envolvendo grandes valores, e, portanto, todo mundo quer preservar esse modo para que não haja uma crise institucional. Outro discurso paradigmático que clamou pela regulamentação, do Sundrat Menon, que é o procurador-geral de Singapura. Eu tive a oportunidade de ouvir esse discurso. Impressionante, ele... Um procurador-geral do Estado de Singapura conhece a arbitragem como ninguém, e ele disse que o risco moral da arbitragem justificava essa regulamentação. E ele até sugeriu mais, ele foi além do que os guidelines acabaram fazendo. Eles achavam que as instituições de arbitragem deveriam ser aqueles que zelariam pelo cumprimento desses regulamentos, impondo sanções, verificando se as regras estavam corretamente aplicadas, que ele chamou de gatekeepers. Passando para a terceira parte da apresentação. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, se tiver alguma dúvida. Quais são as disposições específicas dos guidelines? Primeiro lugar, sobre a aplicação dos guidelines. Como e quando eles podem ser aplicados? Por acordo das partes. Então, se as partes especificamente se referirem na cláusula de arbitragem ou no termo de arbitragem, que é o primeiro documento que se assina na arbitragem, a aplicação dos guidelines, ele será aplicado. Então, para não haver dúvida de como vai ser a atuação dos advogados, as partes podem dizer, vamos aplicar os guidelines? Ou vamos aplicar determinadas disposições dos guidelines? E, portanto, ele será aplicado. E aí entra a segunda parte que gerou polêmica, que é que o tribunal arbitral poderá, quando entenderem quem tem autoridade para fazê-lo. Então, isso gerou uma polêmica, dizendo o seguinte, como que esses guidelines poderiam ser aplicáveis, mesmo contra a vontade das partes. Fica à vontade. Como esses guidelines poderiam ser aplicados, mesmo contra a vontade das partes, se ele é soft law, se ele não é uma norma cogente e vinculativa. O fundamento dessa possibilidade do tribunal arbitral aplicar soft law, ela se dá como com qualquer outro tipo de soft law. Quando as partes não escolheram a lei aplicável ao procedimento, quando há lacuna sobre qual lei deve ser aplicável, o tribunal arbitral ele pode escolher aplicar estes guidelines, assim como ele pode escolher aplicar qualquer outro soft law. Princípios gerais de direito, eles podem escolher aplicar soft law que dizem respeito ao mérito, então lex mercatória, lex petrolia, que são conjuntos de regras de usos e costumes internacionais sobre determinado assunto,
Então, o tribunal arbitral ele tem esse poder, na ausência de estipulação clara das partes e de lacuna, ele tem o poder de estipular as regras procedimentais aplicáveis ao procedimento arbitral. Então, esse é o fundamento desse dispositivo aqui, dos guidelines sobre aplicação. Mas, em qualquer hipótese, há uma clara disposição no sentido de que não possuem o objetivo de derrogar regras cogentes ou acordadas pelas partes. Ou seja, se as partes acordarem expressamente na sua cláusula compromissória ou no termo de arbitragem a aplicação de regras de atuação de advogados outras cogentes, os guidelines não vão poder derrogar. Certo? Então, nós estamos falando que ela só vai ser aplicada por vontade das partes ou na ausência de estipulação clara e o tribunal arbitral achando que tem poderes para tanto. Disposições sobre representação das partes. Depois de constituído o tribunal arbitral, não será aceito o advogado que possua relação qualquer com... Tudo bem? Qualquer com... Está faltando um com aqui. Com um de seus membros que gere conflito de interesses. O que isso quer dizer? Isso aconteceram alguns casos concretos que levaram à criação dessa regra. Está lá uma arbitragem instituída, um tribunal arbitral instituído, já o procedimento arbitral em curso, uma parte querendo ter uma vantagem sobre a outra, na véspera de uma audiência, ou na véspera de um ato importante, vai lá e contrata um advogado que tem uma relação muito próxima com um dos integrantes do tribunal arbitral. Já foi sócio, é amigo próximo, alguma relação que gere um conflito de interesses. Vai lá e contrata para ser advogado dela, da parte. E como fica essa situação? Porque o tribunal arbitral já está constituído. Não havia conflito naquele momento que ele foi constituído. O conflito foi surgir lá mais para frente. Então, isso gerou uma série de polêmicas em alguns casos que ficaram na dúvida. Como que vai proibir um advogado, a parte de contratar o advogado que ela quiser? Só que aí, nesses casos em que houve esse problema, ficou decidido o seguinte, seria excessivamente oneroso você desconstituir um tribunal arbitral por um conflito de interesse superveniente. Então, portanto, manteve-se o tribunal arbitral íntegro e proibiu-se o advogado de entrar no caso. Né? Então, é uma disposição inovadora. Então, dizendo o seguinte, olha, não venham trazer advogados novos aqui que tenham relação que possa gerar conflito com os juízes. É a mesma coisa que no judiciário, você lá... Que no... Olha, houve alguns casos já práticos em que essa questão foi discutida, tem jurisprudência já, em que o tribunal arbitral impediu o advogado de atuar. E aqui, os guidelines, eles estabelecem regras de que o tribunal arbitral, se a parte insistir, de não autorizar o comparecimento do advogado nos atos processuais. Então, eles dão esse poder aqui. Então, é uma regra acordada, porque tudo que é acordado é possível, né? A autonomia da vontade é a pedra fundamental da arbitragem. Então, é possível de se acordar. Comunicação com árbitros, porque é uma dúvida muito grande que tinha também. Aqui no Brasil, por exemplo, é comum nós irmos despachar uma petição com o juiz, sem a outra parte estar presente. Marcamos uma audiência, vamos lá, despachamos uma liminar. Em outros países, isso é um pecado capital. Você não pode ter uma audiência ou conversar com o juiz sem a presença de ambas as partes. Isso sempre foi uma dúvida que se tinha. Qual o limite da comunicação com as partes? É possível de ter encontros particulares? Para um tipo de cultura é extremamente normal, para outro não. Então você tinha esse desequilíbrio aí de atuação. Então os guidelines decidiram o seguinte, que comunicação com árbitros, representante ou advogado não pode manter comunicação ex parte com o árbitro, salvo expressamente acordado de forma diferente. Então, se não houver acordo, é proibido esse contato sem a presença da outra parte. Disposições a respeito de testemunhas especialistas, peritos em geral. Outra dúvida muito grande que se tem é assim, os advogados podem ou não podem preparar as testemunhas para a audiência? Podem manter contato? Qual o limite dessa preparação? Porque tem algumas jurisdições também que o preparo da testemunha ele é intensivo. Jurisdições como as anglo-saxônicas, em que eles estão acostumados ao cross-examination, que são aquelas perguntas extremamente incisivas, eles são muito preparados. O treinamento de uma testemunha é praticamente profissional.
Eles são treinados a enfrentar esse cross-examination de uma forma muito diferente do país, dos países civilistas. Nós aqui, por exemplo, a testemunha, o contato da testemunha com o juiz no judiciário, ela é super restrita, pergunta para o juiz pergunta, tem uma distância muito grande, diferentemente de outras culturas. Então, o que decidiram aqui os guidelines tentando equilibrar posições para encontrar um caminho neutro que equalize as regras? O advogado, ele pode sim assistir, e também, só para esclarecer, ele pode assistir na preparação das testemunhas e na declaração por escrito das testemunhas. Porque em países anglo-saxônicos e nas arbitragens, as declarações por escrito são comuns. As partes, antes de serem ouvidas, elas apresentam por escrito aquilo que elas dirão em juízo. Então, sempre fala, poxa, mas o que ela está escrevendo é exatamente o que o advogado dela falou para escrever. Isso aqui não são as palavras dela, são os que os advogados falaram para ela escrever. Isso aqui é uma minuta que o advogado fez e a testemunha apenas assinou. Então, o que se acordou aqui nas guidelines é o seguinte, pode assistir, mas que o advogado tenha a responsabilidade e o dever de que a testemunha declare e testemunhe somente aquilo que ela acha que ela tem que declarar e de acordo com a sua própria perspectiva. Isso também vale para laudo pericial. Também nós sabemos muito bem que, muitas vezes, os peritos, eles não passam de advogados técnicos das partes, né? Então, aqui, os guidelines também fizeram questão de estipular que os peritos podem, sim, ter contato com os advogados das partes, mas desde que não haja um incentivo dos advogados a que o perito diga aquilo que os advogados querem dizer. Então, zelar pela boa-fé, pela integridade, enfim, pela opinião do perito. Manifestações. Os representantes, os advogados, não podem fazer alegações falsas, ou se o fizerem, tem que adotar medidas corretivas. Então, vamos supor que o cliente mentiu para ele, e ele acabou fazendo uma alegação falsa no procedimento arbitral. Se ele, primeiro que ele, de acordo com os guidelines, ele está proibido de fazer alegações falsas. Nós precisamos tanto disso no Brasil, né? Falta muito isso aqui no Brasil, porque é muito pouco divulgado o código de ética da OAB no Brasil, no sentido de que o advogado é um administrador da justiça, né? E não é a qualquer custo que ele vai defender seu cliente, a custo de mentira, a custo de má-fé, a custo de comprometer a sua própria carreira. Então, muito importante aqui essa disposição dos guidelines, no sentido de que o advogado, ele tem o dever de não fazer alegações falsas. Se ele fizer, ele tem que corrigir essas alegações. Essa outra disposição aqui que eu vou passar foi objeto de muitas críticas, depois eu vou entrar nas críticas como o último item para vocês, que é o seguinte: o representante, o advogado, ele deve informar seu cliente sobre a necessidade, tanto quanto possível, de preservação de documentos e sua apresentação, se for o caso. Tem disposições expressas dizendo que o advogado, ele não pode destruir provas, nem ajudar seu cliente a destruir provas que venham a ser solicitadas no procedimento arbitral. Daí veio uma crítica muito grande dizendo que isso daqui é totalmente uma incorporação de um instituto anglo-saxônico do Discovery, porque lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, as partes elas são obrigadas a apresentarem todos os documentos que elas tiverem em seu poder sobre aquele caso concreto, mesmo que sejam provas contra si mesmo, né? E que nos países de tradição civilista tem o princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, que, portanto, esse dispositivo seria uma violação de um princípio muito importante das tradições civilistas de que o advogado de que a parte não é obrigada a produzir provas contra si mesmo. Eu discordo. Aqui não está dizendo que é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O que está dizendo é uma outra coisa, que nós sabemos também que, de novo, na esteira do que eu disse antes, lamentavelmente, no nosso país, há muito pouco curso de ética da advocacia, e nós sabemos, sim, que tem muitos advogados que compactuam, não só aqui, mas em várias tradições civilistas, que compactuam, sim, com
alegações mentirosas, com ocultação, com destruição de documentos, ou seja, realmente ultrapassando qualquer razoabilidade da atuação de um advogado, né, a ética de um advogado. Por fim, a última, porque eu agrupei, na verdade, por tipos de disposições que tem. São, acho que, 27 regras, mas eu agrupei para vocês terem uma noção geral. As outras regras que possuem os guidelines sobre medidas contra condutas impróprias. Então, medidas impróprias do advogado das partes. Então, se o advogado apresenta manifestações meramente procrastinatórias, se ele altera a verdade dos fatos, se ele, sim, destrói documentos, o que o tribunal arbitral pode fazer nessas hipóteses? O Guidelines diz que o tribunal arbitral pode fazer o seguinte: primeiro, notificar o representante para que não faça mais isso. Segundo, ele pode tirar inferência negativa. O que é isso? No momento em que ele for decidir, ele vai falar, poxa, essa má-fé toda desse advogado da parte comprova a conduta, essa conduta no sentido de que essa parte não está agindo de boa fé, talvez não tenha razão, esteja ocultando a verdade dos fatos. E terceiro, esse também gerou muita polêmica, levar em conta a má conduta dos advogados na alocação de custas. Aqui no Brasil nós temos a multa por litigância de má-fé, né? Oi? Nenhuma multa. Então, é raro. Não, é muito raro. Eu já pedi várias vezes e nunca consegui. Fernando, você já conseguiu alguma condenação de multa por litigância de má-fé? Já conseguiu o quê? Já consegui e já tive que combater uma situação que o juiz condenou meu primeiro por diferença. Teve, então mas é raro. Na verdade, é uma situação de recurso, uma situação de ganho. Mas tem negócio dos embargos, aqueles negócios dos embargos sobre os embargos. Isso eu já vi, embargos sobre embargos que eles consideram. Muito difícil, muito difícil. Então, exatamente. Então, o que acontece? Flexível. Flexível, entre aspas, no sentido de aceitar ter uma ética flexível. Justamente, então, aqui, as guidelines autorizam o tribunal arbitral a punir as partes. Aí houve uma crítica no momento de alocação de custas. Então, o advogado da parte que atuou de má fé, tumultuou o procedimento, essa parte ela pode ter uma alocação maior de custas no final, a sucumbência pode ser maior para ela. E aí houve uma crítica do professor Carmona dizendo o seguinte, mas isso não é ônus da parte, isso é ônus do advogado que agiu de forma, né, mas não sei também como seria possível uma punição para o advogado que não é parte no procedimento arbitral, né? Depois a parte talvez tenha um direito de regresso contra o seu advogado, se ele agiu sem um mandato específico dessa forma abusiva, talvez um direito de regresso contra o advogado, uma responsabilização civil dizendo que ele agiu e lesou, né? E tomar qualquer outra medida que ele entenda cabível. Bom, quais são as críticas? Eu já estou passando para o penúltimo ponto da minha apresentação. Quais são as críticas que foram feitas aos IBA Guidelines? E tem vocês devem conhecer o professor Carlos Alberto Carmona, que é uma figura muito conhecida, um professor de arbitragem, um dos autores da lei de arbitragem, tem uma personalidade muito eloquente, e ele é um grande crítico dos IBA Guidelines. Nós já tivemos, inclusive, juntos em seminários, defendendo posições antagônicas, eu manifestando, enfim, a minha opinião de que os guidelines, eles são úteis e trazem um avanço, e ele dizendo que não, que os guidelines são um retrocesso para a arbitragem internacional. Ele não diz bem retrocesso, ele diz que gera engessamento. E aí, vamos ver quais foram as críticas dele e de, enfim, alguns outros doutrinadores. Qual seria a legitimidade da International Bar Association para fazer esses guidelines? Ela teria legitimidade para fazer isso?
quem disse que ela pode criar regras que vão ser aplicáveis nas arbitragens internacionais? Bom, em primeiro lugar, as guidelines não têm força cogente, como nós vimos, são soft law. Aplica quem acha que deve aplicar, e o tribunal arbitral, se achar que tem fundamento, aplica. Então, portanto, a legitimidade dela diz respeito a uma soft law e não uma norma cogente. Se nós estivéssemos falando de uma regra obrigatória, ok, precisaria ser um órgão estatal. Mas nós também estamos falando da arbitragem, que é um instituto eminentemente privado. Então a autorregulamentação sempre tem que vir do próprio órgão. Entendo que a IBA seja uma das associações internacionais mais idôneas, mais representativas e que tem uma produção, uma história de produção de soft law muito importante. Inclusive, a IBA em todos os âmbitos, tá? Direito marítimo, direitos humanos. Inclusive, o IBA ele tem uma missão, muito dos soft laws criados pelo IBA acabaram virando convenções internacionais, acabaram virando regras de alguns países pela grande idoneidade que o IBA tem, a tradição. Como eu disse, são 35 mil advogados, né? Então, portanto, eu acho que sim, tem legitimidade. Outra crítica que o professor Carmona fez foi o seguinte: o Task Force, esse grupo que foi selecionado para fazer os guidelines, era pouco diversificado. Dos 23 integrantes, 10 seriam dos Estados Unidos, enfim, parece que 10 de tradição civilista, mas que faltou advogados dos países sul-americanos, e que isso... Só que assim, foram escolhidos, eles procuraram equilibrar, não por foro, mas por cultura jurídica. Então, um é da Civil Law, outro é da Common Law, e de acordo com aquela cultura jurídica especificamente. E mais do que isso, como eu disse, o Task Force circulou a minuta para os 2.600 advogados na época. Então, a comunidade ela foi convidada a participar e a se manifestar, né? E eu desconheço qualquer crítica e reclamação de alguém que tenha dito: eu fiz o comentário que não foi ouvido. Porque também podia ser, pode ter sido uma consulta pro forma, mas eu não ouvi nada nesse sentido. Outra crítica: excesso de regulamentação e engessamento da arbitragem. Que esse tipo de regramento tem surgido com muita frequência, que isso representa um engessamento, uma processualização, uma judicialização que não combina com a natureza flexível, fundada na autonomia da vontade das partes. Mas, ora, como eu disse, se as guidelines vão ser aplicadas por vontade das próprias partes, não há que se falar em engessamento, né? As partes escolhem livremente aplicar essas guidelines. Além disso, eu acho que as guidelines elas têm uma missão muito importante, a de se trazer à tona, no âmbito acadêmico, discussões sobre regras de atuação de advogado. Se as partes, no final das contas, acabarem decidindo, na esmagadora maioria dos casos, não aplicar essas guidelines, no mínimo, já teve um efeito pedagógico muito grande. Nós estamos aqui hoje, por exemplo, discutindo regras de conduta, ética, de como atuar, que é muito importante e que é necessário que seja feito. Outra crítica, que as regras elas têm, na maioria dos casos, uma inclinação para o sistema da Common Law, com regras de difícil aplicação para países da tradição de Civil Law. Algumas regras ali contidas não são uma reprodução de regras da tradição da Common Law, não são, mas tem, sim, influência da Common Law. Mas que eu acho bom. Eu até dei uma palestra sobre esses guidelines outro dia, eu disse: nós gostamos de carro alemão, chocolate suíço, perfume francês, nós podemos pegar a ética anglo-saxônica, por que não? Né? Podemos pegar a ética anglo-saxônica, se eles são melhores que a gente nisso. Aí o Carmona me chamou de inocente, falou que eu sou inocente, que não é bem assim, que eles não são mais éticos que a gente. Eu falei: olha, eu não sei se eles são mais éticos que a gente, isso não dá para avaliar. O que eu sei é que eles estudam mais ética do que a gente. Isso é fato. Para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos, por exemplo, para você manter a sua OAB vigente, você tem que fazer um número de créditos por ano para manter a sua OAB vigente. Cursos. 30% desses cursos tem que ser sobre ética. Então, se eles são mais éticos ou não são, eles estudam mais, pelo menos. Então, eu acho que se eles estudam mais, nós temos que aprender também a estudar mais e a discutir mais essas questões de atuação.
Qual a conclusão? Do meu ponto de vista, essa é a minha opinião, as guidelines elas não contemplam regras estanques nem cogentes. Portanto, ainda que haja um risco de engessamento em alguns procedimentos, que você tolhe a flexibilidade do tribunal arbitral de escolher uma situação criativa para o caso concreto, em determinadas situações, quando as partes optam por escolher, esse risco de engessamento ele é pequeno e ele se justifica mediante o que essas guidelines podem trazer de positivo, que é segurança jurídica, em partes com tradições jurídicas muito distintas, e maior transparência. Então, essa é a minha opinião, como eu disse, é uma opinião pessoal minha, mas que eu coloco aqui a debate e gostaria de ouvi-los, saber se alguém tem alguma dúvida, enfim. Pois não. Eu queria saber se existe um espaço físico, lugar físico, para guidelines, então, dentro de um compromisso capital, dentro de uma tratada arbitral, se elas ficam em algum lugar ou se elas são só teóricas, quem as coloca o ideal é, se as partes querem a aplicação das guidelines, já na cláusula de arbitragem, já incluir. Se as partes veem que vai ser uma arbitragem envolvendo partes múltiplas, porque hoje em dia há um estudo de que 40% das arbitragens são complexas, envolvendo múltiplas partes, né? Então, se o advogado, ao elaborar a cláusula compromissória, já vê que vai ter múltiplas partes, contradições jurídicas muito distintas, diferentes, com elementos de conexão muito distintos. Então, a sede da arbitragem é completamente diferente das partes envolvidas. A lei aplicável também é outra. E que vai gerar um conflito aí de normas sobre procedimentos e condutas, já na própria cláusula compromissória, já antecipar que as partes estão de acordo com a aplicação das guidelines e tal. E aí você vira cogente para aquelas partes. Se você se referir na cláusula de arbitragem, elas todas já vão ser aplicáveis ao procedimento arbitral inteiro. Também pode. No termo. Eu acho que o ideal é no termo, você vai... Também é possível de se colocar no termo de arbitragem, que é o primeiro documento que se assina entre as partes. Então, se não colocou na convenção de forma mais clara, se referir de forma mais clara possível à intenção de que elas sejam aplicadas. E também as partes podem acordar, gente, não necessariamente a aplicação na integralidade. Elas podem. Pode, parcial. Olha, serão aplicados a IBA Guidelines sobre Party Representation, com exceção das diretrizes número 1, 2, 3, sei lá, entendeu? Não quero essa que fala da alocação de custos. Não gostei dessa. As partes não gostarem em conjunto, com exceção dessa, pode. Entendeu? Agora, o que é interessante dessas guidelines é que gera, como outros guidelines do IBA, que eles já tiveram sobre conflito de interesse, que é dever de revelação do árbitro, o Fernando vai tratar, né? Dever de revelação, você vai tratar, né, Fernando? Esses guidelines, eles foram muito utilizados, não sei se tanto no ponto de vista prático, para fundamentar decisões, mas para parametrizar essa questão, né? Gerou debates. Gerou muitos debates sobre o dever de revelação, os IBA Guidelines. Ele suscitou debate acadêmico sobre o tema, o que já é positivo, né? Mais alguma dúvida? Um comentário? Tem, Fernando? E aí, um comentário só sobre a questão dos guidelines sobre conflito de interesse, é que eles hoje, inclusive, baseiam alguns pedidos de algumas inclinações à área. Muito comum você ter inclinação sendo feita utilizando como base as referências dos guidelines sobre conflito de interesse. A questão das listas que eu vou mencionar. Isso. É isso aí. Então tá bom, gente. Espero que tenha sido útil. E assim, se vocês quiserem acessar as guidelines, entra no site do IBA. Tá lá disponível. Aí só vocês entrarem lá, vocês veem tá disponível. Tá lá, e vocês vão ver todas as diretrizes. Eu não sei se já tem em português. Ela foi publicada em maio do ano passado. Eu acho que já tem em português. Deve ter em português já. Eu tenho a versão dela em inglês, mas já deve ter em português.
no site do IBA. Coloca lá IBA, você coloca Guidelines on Party Representation e vai te dar lá. Hoje o Mr. Google ajuda muito a gente. Né? Mr. Google, né? Tá bom, gente. Obrigada pela atenção e estou à disposição. Tá? Obrigada.